dia para quem é de bom dia, 19º dia do nosso desafio Mulheres que Correm com os Lobos. E eu tô aqui, né, com o meu livro, com as anotações, as impressões das leituras de hoje. E as páginas da leitura de hoje é da página 283 até 292. Nós vamos terminar o capítulo 8, em que estávamos falando aí dessa mulher braba, tá? A gente já destrinchou um pouquinho as armadilhas de como essa menina se deixou levar pelo sapatinho vermelho que ela não mesma fez, né? E esse sapatinho vermelho é em si uma armadilha porque dá a falsa sensação de que ela está ligada a esse aspecto selvagem da alma dela, mas na verdade não. E aí a Clarissa Pinkola, na armadilha 8, vem falar da dança descontrolada, a obsessão e a dependência que nós costumamos desenvolver quando buscamos por esse sapatinho vermelho que não foi produzido por nós mesmos, pelas nossas mãos, tá? A velha, ela vai reforçar aqui novamente, deveria ser a guardiã da menininha, seria aí uma guia da psique, só que o que acontece? Ela tá cega e não consegue orientar essa menininha. E aí essa menininha vai cair nas armadilhas, vai cair nas arapucas, é isso que ela quer dizer. Porque geralmente as velhas, ela vem relatando aqui, sempre é uma velha sábia, sempre é uma velha que vai guiar a menininha da história para a busca da sua alma selvagem, mas essa daqui não, é uma velha cega que não consegue orientar bem a menininha. Mas ainda assim ela tenta, né? Mas só que quando ela morre, a menininha realmente se perde aí na busca pela sua alma, pelo que é mais próprio da sua alma. Vamos lá. A velha, ela não protege a menina, né, do homem da barba ruiva. Quem que era o homem da barba ruiva? Era aquele homem que passou a mão ali no sapatinho da menina e disse que o sapatinho era lindo, né? E a Clarissa, ela vem afirmando sempre que essa velha tá cega. Essa velha tá cega, essa menina não consegue ser orientada pela velha de uma forma eficiente. A velha e a criança, elas estão completamente desvinculadas de todo o instinto e bom senso. Por quê? Porque a velha tá conectada com a sociedade, com o que a sociedade prega. Já a menininha, ela tá desorientada aí porque ela perdeu seu referencial de mundo quando a velha queimou tudo que ela foi capaz de produzir. Logo, as duas estão completamente desvinculadas mesmo dos instintos e desse bom senso que é dado pela mulher selvagem que há em nós. A menina já tentou de tudo, diz a Clarissa. Adaptar-se à velha senhora, não se adaptar, ser dissimulada, ser boazinha, perder o controle e sair dançando, dominar-se e tentar voltar a ser boazinha. Neste ponto, sua terrível privação do espírito e do significado mais uma vez a força a apanhar os sapatinhos vermelhos, a calçá-los e a começar sua última dança, que é a dança que a levará para o vazio da inconsciência. O sapatinho, então, causa uma dependência. Não gera aí o que a gente quer, que é a abundância. Pelo contrário, né? Ela perde toda a esperança, ela perde toda a felicidade, ela não consegue se conectar aí com ela mesma. O sapatinho, então, traz mais trauma, mais medo e mais esgotamento na mulher. E aí é uma armadilha se conectar com esse sapatinho vermelho que não é produzido por nós mesmas. E na página 284 ela diz: a vida de muitas mulheres criativas seguiu esse modelo, né? E ela cita novamente a Janis Joplin, né? Que ela tentou se rebelar do que os pais queriam, né? E a cidadezinha era muito pequena e tinha costumes aí que eram costumes que desafiavam essa mulher selvagem a vir ao mundo de novo, né? E os seus pais então foram chamados à escola porque a sua filha tinha um comportamento ruim. E nesse momento então ela começa a ter uma vida dupla. Na superfície ali, pro que estão vendo, ela é uma menina modesta, é uma menina boazinha, mas quando ela atravessa essa fronteira da menina boazinha, ela quer ouvir jazz, ela quer se extrapolar, né? E aí ela acaba se adoecendo gravemente. Por quê? Porque ela
cai nos excessos e acaba ficando dependente em drogas, enfim, né? Numa vida muito conturbada. E aí a Clarissa quer dizer isso. A gente tem que dar voz a essa mulher selvagem que vive dentro de todas nós. Porque se a gente tentar sufocar ela, provavelmente a gente vai pros excessos. A gente vai buscar o sapatinho vermelho que não foi produzido por nós mesmas. Caímos então no tópico A, dependência. Que é o momento então que a menininha não mais sente alegria para viver a sua vida. Pelo contrário, né? Ela tá conectada com o que causa desconforto, com o que causa dor, né? Os sapatos vermelhos levam as pessoas a situações extremas, como alcoolismo, relacionamentos abusivos, negativismo, ok? E aí surge então uma dependência dessa mulher a esses extremos, porque é um momento em que ela aparentemente se sente conectada com algo, mas ela não está efetivamente conectada com o que é mais próprio da sua alma. A velha, então, que aconselhava essa menina, ela morre, e a garota, então, dança sem limites, ou seja, a psique, a alma, ela fica perdida nesses excessos. E aí, por isso que é necessário ter uma velha que nos guie, que tente nos orientar, porque é ela que aconselhava a garota e não a fazia, não deixava com que ela pegasse o sapatinho vermelho, né? Diz a Clarissa na página 286. Dentro da psique selvagem estão os instintos de sobrevivência mais ferozes de cada mulher. No entanto, a menos que ela pratique sua liberdade interna e externa com regularidade, a submissão, a passividade e o tempo passado no cativeiro embotam seus dons inatos de visão, de percepção, confiança e outros, aqueles de que ela precisa para ser independente. A natureza instintiva, então, protege a vida. E o que a gente tem que ter atenção é para não perder essa natureza instintiva, porque senão a gente vai cair em excesso, nós vamos cair aí em arapucas, né? É como se a gente perdesse o habitat natural nosso, sabe? E cria-se então uma dependência a algo que traz mais dor, mais depressão, mais negativismo do que felicidade. Na verdade, nem traz felicidade. A gente se sente perdida aí, né? A gente se abdica do nosso próprio eu, diz ela. E na página 286 ainda ela fala em algo interessante, que é: a dependência e a ferocidade estão relacionadas. A maioria das mulheres esteve em cativeiro pelo menos por um curto período, e algumas por tempo interminável. Ou seja, ser feroz, ser essa mulher feroz, né, que ela diz aqui, de alguma forma está conectado com algo que nos traz dependência. Nós somos dependentes ou de um relacionamento que é muitas vezes abusivo, ou de um emprego que a gente já não sente mais, que é aquilo que a gente quer para nossa vida, enfim, né? Ela até chega a dar alguns exemplos. E por fim ela diz: no final das contas, a dependência só cria, como vemos na história, uma paisagem borrada que gira com tal velocidade que no fundo não se está vivendo uma vida de verdade. A gente já não se sente pertencente àquilo, a gente já não se sente feliz. Ou seja, a gente não vive uma vida de verdade. A gente não mais se reconhece, tá? Entramos então no tópico Na Casa do Carrasco. E é o momento então que a menininha tenta tirar esses sapatos, né? Só que é tarde demais. Por quê? Porque essa natureza selvagem quase foi exterminada, tá? Ou seja, ela se agarrou tanto aos excessos, tanto a essas situações que são destrutivas, que essa natureza selvagem ela tá quase toda exterminada. E aí o que a gente tem que fazer para se curar, digamos assim? É abandonar essa vida infeliz. Só que abandoná-la significa entrar em pânico para depois se curar, né? A gente está ali acostumada com aquela situação, a gente está na zona de conforto. Sair dela é extremamente aterrorizante, né? Só que é necessário sair dela para que a gente possa se curar. Na página 289 ela diz: a dor chega quando a pessoa se vê separada dos sapatinhos vermelhos. Porque os sapatinhos vermelhos davam essa falsa sensação de ligação ao mundo e de pertencimento. Essa separação é, porém, a nossa única esperança. Ela vem repleta de bênçãos incondicionais. Os pés vão crescer de novo.
Vamos descobrir nosso próprio caminho. Vamos nos recuperar. Um dia vamos voltar a correr, saltar e pular. Quando isso acontecer, a nossa vida feita à mão estará pronta. Nós a assumiremos e nos encheremos de espanto por termos tido a sorte de ter mais uma oportunidade. Entra então aqui no tópico o retorno à vida feita à mão, a cura dos instintos feridos, que é quando o conto de fadas termina, só que geralmente o conto de fada termina com a morte da protagonista, enfim, com uma situação que nos causa espanto. Só que em termos psíquicos, é bom criar um lugar intermediário, uma estação secundária, diz ela. Um lugar bem escolhido quando se escapa da fome. Não é demais tirar 1 ano ou 2 para avaliar os nossos ferimentos, procurar orientação, ministrar os medicamentos, meditar sobre o futuro. 1 ano ou 2 é um tempo limitado. A mulher braba é aquela que está tentando voltar. Ela está aprendendo a acordar, a prestar atenção, a parar de ser ingênua, desinformada. Ela põe a vida nas próprias mãos. Para reaprender os instintos femininos profundos é essencial, para começar, que se veja como eles foram destruídos. E aí ela diz que é necessário esse tempo para que a gente comece a entender quem nós somos, o que nós perdemos nesse período aí, né, de cair em arapucas. E interessante que diferente, eu já falei isso em outros vídeos e falo novamente, diferente dos mitos que terminam com algo trágico, uma situação trágica, a vida continua, então não necessariamente precisa terminar de forma trágica. A gente pode mudar, a gente pode escolher não mais fazer parte daquilo que nos causa mal, né? E aí ela diz, pare de falar e de se atormentar, simplesmente haja. Saia dessa situação aí em que você se encontra. E aí ela, na página 290, insere um projeto para voltar ao nosso eu, que seria: tenha prudência, se solte aos poucos, tá? Pense se há algum excesso em você. E se há excesso, é porque falta algo. O que tá faltando? E também a gente tem que se libertar desses excessos, né? Essas atitudes requerem ousadia e ponderação, tá? As arapucas, ela vai dizer, são muitas e vão além das descritas aqui. Então pode ser que você esteja passando por uma situação de arapuca, mas que ela nem descreveu aqui. Então é necessário que voltar-se para si mesma, repensar se você está vivendo um excesso aí e dar o passo seguinte, que é agir para sair dela, né, dessa situação. Uma mulher braba, diz ela na página 291, não pode se dar o luxo de ser ingênua. Por estar voltando à sua vida inata, ela deve considerar os excessos com um olhar cético e ficar alerta para os custos que eles representam para a alma, a psique e o instinto. Como os filhotes de lobo, vamos decorar as armadilhas, como são feitas e de que modo são armadas. É dessa forma que permanecemos livres. E o interessante de dizer é que ela diz o seguinte: por mais que a gente já tenha se livrado daquela situação, resolvido aquele problema, a gente deve manter-se atentas, porque senão a gente pode cair novamente nelas, tá? É sempre um ato de repensar o que estamos fazendo, de se reconectar com nós mesmos constantemente, para que a gente não caia novamente em arapucas, sejam elas novas ou diferentes, tá? É sempre um manter-se vigilante. E para finalizar, se você quiser reencontrar a mulher selvagem, recusa-se a ficar no cativeiro. Com os instintos aguçados para ter equilíbrio, salte para onde bem entender, uive à vontade. Apanhe o que estiver à mão, descubra tudo o que puder. Deixe que seus olhos revelem seus sentimentos, examine tudo, veja o que puder ver. Dance usando sapatos vermelhos, mas certifique-se de que eles sejam os que você mesma fez à mão. Você será uma mulher cheia de vida. Bom, nós terminamos agora o capítulo 8 e eu já tô assim ansiosa pra saber o que você achou. Coloca aí nos comentários o que mais mexeu com você, o que você não concorda com a Clarissa Pinkola, e quais experiências que você pode relatar para nos demonstrar que isso já aconteceu com você ou tá acontecendo.
Deixe aí para que a gente possa dialogar, quem sabe encontrar uma resposta para suas inquietações, tá? Amanhã eu tô de volta e até mais. Tchau, tchau!